tá aí nessa apostila, eu não li, eu não assisti, eu vivi isso daí. E eu não inventei isso daí, o mais importante é isso. Eu aprendi o que está aí com profissionais como vocês. Eu usei das conexões que eu tinha do transporte, do aprendizado de várias empresas para formatar esse curso. Cada curso que eu faço de gestão de operação aberta tem mais pessoas e é sempre em um lugar diferente. Porque eu estou sempre em busca dessa frequência diferente com as pessoas e com os lugares, com os processos. Estamos começando mais um episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Podbus 64 e não é bus. É bus porque a gente é do busão. Meu nome é Alex Jones e o objetivo do canal é conectar empresas, pessoas e profissionais com o mesmo propósito. Trocar experiência, compartilhar conhecimento, ensinar, aprender, evoluir e também se divertir num bate-papo bem descontraído. É com grande prazer hoje que eu recebo o Wagner da Suzan Tour. O Wagner é conhecido... de um cara que veio aqui no Podbus e falou sobre você. Eu já me interessei logo de cara, porque pelo seu currículo achei muito interessante. Conta um pouquinho da sua história, Wagner. Como é que você foi parar no busão? Da onde? Quando começou? Como é que você está hoje? Conta aí do tempo que você preferir. Primeiro, boa tarde. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, a você e toda a sua equipe. O ônibus é uma coisa que eu acho que está entranhado em mim desde criança. Tem diesel na veia aí. Sempre gostei de ônibus, sempre fui fã de ônibus. Então, comecei em 2000, no ano de 2000, como cobrador, né? Entrei numa empresa. O meu objetivo era entrar numa empresa rodoviária. Eu sempre gostei de ônibus rodoviário. O meu hobby de final de semana era ficar na rodoviária do Tietê, vendo os ônibus saindo e voltando. Né? Modelo de carroceria, chassi, da onde tá indo, para onde tá voltando. E isso era uma coisa que, me enche de orgulho, porque eu sempre gostei, né? Eu gosto de ônibus, eu tinha muito ônibus de miniatura quando eu era criança. Então, durante toda a minha infância, quando começou linhas novas próximas à minha casa, eu era criança, eu ia ensinar a linha pros motoristas. Você era o menino que ensinava o motorista que não sabia o itinerário. Exatamente. Legal. Então, era uma coisa que estava entranhado, né, desde pequeno, que eu sempre tive vontade, que eu sempre gostei, que eu sempre fui fã, né? E no ano de 2001 eu tive a oportunidade de entrar na Expresso Guarará de cobrador. Então a minha trajetória começou com 18 anos, né, no terminal da Vila Luzita, que é onde eu trabalho até hoje. Já se passaram quase 23 anos e eu continuo no mesmo local. Depois de tantas viagens, você continua ainda no mesmo local. Continuo no mesmo local. Só que, assim, fui fazendo algumas passagens por alguns departamentos, né? Eu comecei de cobrador em 2001. No ano de 2007, eu tive uma oportunidade de passar para fiscalização, devido a mostrar interesse em programação horária, tabela. No ano de 2008, eu trabalhei de supervisor de terminal, né? E no final de 2008, eu tive um convite para ser escalante da empresa. Legal. Abracei essa oportunidade sem saber o que era escala, sem conhecer a escala, né? Porque meu hobby era ônibus, não era a escala. E a escala é um mundo à parte, né? A escala é um mundo à parte, é um mundo difícil. Eu acho que é um dos setores da empresa que mais causa conflito. Com certeza. Né? Mas foi um desafio bom, interessante, no qual eu me engajei, me dediquei. No ano de 2012... eu tive uma oportunidade de ir para o RH da empresa também, fechar a folha de pagamento. Trabalhei. Vi que não era minha praia ficar fechado dentro de um escritório. Tem que ter o que eu gosto mesmo com o ônibus e com o motorista. Exatamente. É estar lá com o pessoal da operação, com o pessoal do dia a dia. Não é trancafiado dentro de uma sala de escritório. E no ano de 2014, infelizmente, a Expresso Guarará encerrou as suas operações, né? E a Suzan Tour assumiu, né? Minto, em 2014 não, 2016. No ano de 2016 a Suzan Tour assumiu as operações e eu continuei como escalante.
até agosto de 2022. Na verdade, eu faço até hoje porque a pessoa que está lá comigo, ela está num processo de aprendizado e a escala não é um processo que se aprende do dia para a noite, não é um processo que se aprende em 1, 2 meses, é um processo que leva anos e a gente apanha a cada dia. Aliás, eu queria falar, aproveitar, pedir para quem é da Suzantur aí, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa o comentário aí para quem gosta do Wagner e ativa o sininho para receber as notificações aí do nosso canal. O Wagner conhece demais de escala, a gente estava falando aqui em off, eu já percebi, eu dou curso de gestão de operação e um dos pontos que é colocado no curso é essa contagem de escala, de explicar um pouco do conceito e fundamento de escala, de como fazer uma escala para qualquer tipo de empresa. E eu percebi que você conhece demais, é difícil achar profissional no nosso setor que tem esse entendimento da escala como um todo, que a gente estava batendo esse papo aqui. Então achei muito legal que você é um cara que, na minha visão, já sabe demais de escala, coisa que no nosso mercado eu acho que precisa evoluir ainda, né? Porque, como a gente estava falando, cada empresa ou cada operação é diferente, né? Aí vem lá do órgão gestor, vai para o planejamento, vem para a escala. O escalante não é só alocar o recurso, ele tem que fazer, né, outras alocações, pensar nas folgas, escala padrão, escala diária, escala mensal e todas essas questões aí, não é isso? A escala não tem uma mágica para fazer. Tudo vai depender dos parâmetros e das condições que a empresa precisa, né? Cada empresa opera de um jeito, tem uma frota de um jeito, tem aquele quadro de 2 horários, tem aquele quadro de tabelão, tem aquele quadro de 2 pegadas. Então, em cima da necessidade da empresa é que se monta uma escala. Então não tem uma mágica que fala, ó, a escala você faz A mais B e fica certo, porque não é assim que funciona. Legal. Deixa eu só pôr o diesel aqui. Tomou o diesel, não é bom? Legal. E aí, de escalante, você... Trabalhei desde 2008. Embora eu trabalhei 2 anos no RH, eu fiquei de escalante oficialmente de 2008 até 2022. O trabalho do RH no fechamento da folha tinha relação com frequência também? Porque é um braço da, sim. Né, da operação, a frequência. Sim, né? Você tem que fazer a importação da frequência. E o fato de eu trabalhar na escala, você sabe quando aquele funcionário faltou, não faltou, se ele está com alguma jornada incompleta, alguma inconsistência na folha. Inclusive, na Suzantur até hoje, quando vai se fechar a folha de pagamento, o espelho de ponto do funcionário, quem confere sou eu. Sim. De 1 por 1. Você ainda confere... Eu confiro o espelho de ponto. O espelho de ponto. Em agosto do ano passado, a Suzantur começou um processo de marcação de ponto digital. Cadastramos as digitais dos colaboradores, certo, né? E a partir daí é entrada para refeição, saída para refeição e a saída do colaborador. São 4 vezes que ele marca essa digital, né, durante o seu processo de trabalho. E a gente vem desde agosto do ano passado trabalhando em cima disso para marcar corretamente, para tudo acontecer dentro do que se programa. Legal, vou aproveitar, né? E eu sempre aproveito a presença de profissionais experientes aqui para trocar experiência também, como eu falo no início do programa. Uma coisa que muita gente me pergunta, eu respondo, mas aí eu quero saber de você. O fiscal marca também a frequência pela digital também ou não? Também. Na verdade, 100%. Essa frequência é marcada no ônibus, num ponto? Como não, que é que funciona assim. No caso nosso, nós temos 3 locais, né? Nós temos a nossa garagem, a gente tem um terminal de ônibus que fica todas as nossas linhas, tá, e também tem um terreno que fica uns 2, 3 minutinhos a pé do terminal, onde os motoristas fazem o horário de refeição. Legal. Que é um espaço destinado... Isso, exatamente. Então, nós temos relógio de ponto na garagem, no terminal e nesse estacionamento, qual você se referiu como o bolsão. Tá. No terminal, nós temos 2 relógios de ponto. E aí o fiscal vai lá... o fiscal está no terminal, então, né? Então, já sim, os nossos fiscais ficam ou no plantão ou no terminal da Vila Luzita. Entendi. E hoje esse sistema, ele gera conflito também, porque a gente fala dessa evolução do registro das horas dos profissionais do ônibus, né? Seja motoristas, fiscais, até cobradores para as empresas que ainda tem. Tem cobrador lá? Não tem mais? Temos cobrador em uma linha que a gente tem articulado, roda em corredor. Legal. E assim, independente dessas profissões, existe essa evolução, a fichinha de papel... né? Tão criticada a ficha, aquela ficha que tirava-se cópia para depois processar a empresa, aquela história toda, sofria
com muita margem de erro, eu costumo dizer. Eu pegava, você olha o relógio de ponto hoje, é pela digital, né? O cara bateu o dedo lá, o computador registra o horário. Quando isso era na caneta, eu pegava um cartão de ponto para olhar, e aí tinha muito 0 e 5, porque parecia que o relógio dos caras não tinha número quebrado. Eu acho que hoje aí você vê a margem de alteração lá dos minutos que estão programados e você consegue já ter uma ideia do que está acontecendo. Exatamente. Quando era fichinha, ficava um horário muito britânico. Ou era 0 ou era 5. Sim. Hoje, com o relógio de ponto, ficou uma coisa mais justa, mais real. É realmente o que ele faz, é realmente a hora que ele entra, a hora que ele vai embora, a hora que ele para a refeição e a hora que ele retorna da refeição. Eu tenho incentivado para que as empresas vão para esse caminho de usar a tecnologia, principalmente para registro de hora, que a mão de obra sempre foi o maior custo da empresa de transporte, né? Nos últimos meses aí, o diesel chegou a ultrapassar a mão de obra, né? Com as altas do diesel, mas eu acho que no urbano a mão de obra em muitas empresas, quando se tem cobrador, ainda a mão de obra é o maior custo da empresa, né? E no restante o diesel já ultrapassou. Mas por que não ter um controle efetivo, né? E usando a tecnologia aí com digital? Eu estive numa empresa recentemente que usa o mesmo sistema, mas com reconhecimento facial. Então o motorista se apresenta no plantão ou no terminal, tem uma câmera lá e aquela câmera reconhece a face dele, né? É a mesma coisa que o dedo, né? Que é digital. Mas eu achei interessante uma evolução do transporte. Quem colhe essa informação é o fiscal do ponto. Né? Eu sei que eu tenho um amigo na Via Sudeste, ele faz esse procedimento. Lá tem. Eu auditei o plantão da Via Sudeste no ano passado e eu vi esse sistema funcionando lá também. Mas eu acho legal essa evolução do transporte, eu acho legal que você, um cara que sempre gostou de ônibus e conseguiu aí já evoluir bastante, né? Porque foi cobrador, né? Começou como Isso, cobrador, comecei em 2008 como cobrador. Fiscal, aí foi para o controle do terminal. Para escala. Para esse controle do terminal, como que era? Que era um terminal metropolitano? É um terminal de ônibus urbano municipal, né? Tá. A gente só atendia o município de Santo André. No caso, quando eu trabalhava na Expresso Guarará, eu fazia escala de 2 empresas. Tinha a Metropolitana, que era a Aviação São José, e tinha a Expresso Guarará, ambas do mesmo proprietário e ambas ficavam no mesmo local. Legal. Então eu fazia a escala simultânea das 2 empresas. Misturava o cara que era do Sim, metropolitano. sim, a gente mandava motorista de uma para outra e vice-versa. Conforme a necessidade operacional, a gente precisava fazer esse deslocamento para o carro não ficar parado, né? Então, tinha motorista da São José que vinha dirigir articulado nosso na Guarará, funcionário da Guarará que ia para São José, vice-versa. E o escalante é o responsável de fazer todas essas manobras. Sim, eu fazia e faço a escala até hoje de motorista, cobrador, fiscal, bilheteria, plantão, pessoal da limpeza. Ou seja, eu só não fazia a escala da manutenção. Mas é um passo, viu? Porque eu, como escalante, eu já fiz a escala da empresa inteira, da portaria, inclusive da manutenção, dos plantões da manutenção, né? Que é o chamado plantão. Porque aí o fundamento é um só. E aí, normalmente, as pessoas tinham dificuldade. Até terceiro que estava na garagem, né? Com serviço de segurança e limpeza, era um terceiro. E eles estavam lá com dificuldade. Eu falei, dá a escala de vocês aqui que a gente já está fazendo de motorista de cobrador do primeiro e do segundo período, do municipal, do intermunicipal, da manutenção, da fiscal. Vamos fazer da segurança e da limpeza todo. Também, vai fazer de tudo. Capaz que cada manutenção logo cai na sua mão. Da manutenção, os próprios encarregados da manutenção hoje fazem lá na Suzano. Fazem um revezamento de plantão, né? O sábado e domingo. Sim. Eu acho que é mais tranquilo até. É. Então, um dos motivos do 64 é o 60-40. Outro motivo eu vou te adiantar é que quando eu comecei no ônibus, não era 7h20 a jornada de hora normal. Era 6h40. Era 6h40. Né? Então tem vários motivos que eu vou contando aí ao longo dos episódios no canal. E aí, o que acontece? Lá onde você faz essas escalas hoje, usa 60% no sábado e 40% no domingo e todo mundo tem folga no final de semana, ou não? Quando você usa mais do que 60% no sábado e mais do que 40% no domingo, você tem que ter folguista. E aí para o escalante, que é de 60-40, quando ele tem que usar folguista, aí mistura mais ainda a cabeça do cara. Exatamente. Né? Como que é lá na sua realidade? A nossa realidade hoje não tem como ser 60/40.
a frota nossa de sábado e domingo ultrapassa o de 100%. dias úteis, tornando impossível colocar as folgas somente final de semana. Perfeito. A gente tem que ter folga nos dias úteis também. Não é o que eu gostaria? Não é o que eu gostaria. Eu gostaria de dar só final de semana para todos os colaboradores. Mas, matematicamente falando, isso é impossível de fazer. Legal. Você vê, eu conto do 60-40, que essa história do 60-40 é um termo que é usado no nosso mercado do ônibus, né? E eu viajei para fora do país para estudar um pouco de ônibus também, que eu sou meio doente com a história de ônibus. E fui para os Estados Unidos e no metrô de Nova York era 60-40 também a operação deles. E eu falei, o 60-40 tá me perseguindo, tá em tudo quanto é lugar. Mas o que eu tenho percebido, e eu compartilho isso com os caras que não tem 60-40 para saber se a demanda ela também é mais do que a demanda do sábado e domingo. Quando você junta ela, dá mais do que 100% da demanda do dia útil, que aí é a mesma conta, oferta e demanda. Mas é um assunto chato de curso de gestão de operação, que não é o nosso caso aqui. Eu quero saber da sua história de Santo André. Eu trabalhei em Santo André nos anos 90, no terminal Santo André Leste e Oeste também depois, né, como fiscal, depois como inspetor, e já atendi até acidentes ali pela região, mas lá no Metropolitano, naquele terminal ali ao lado do shopping, né? Isso, Não exatamente. Tem um shopping lá ainda. E tem muita história para contar ali. Bastante. Daquela região ali, uma região que eu me recordo muito de trabalhar das 5 da manhã à meia-noite lá. Porque aí eu trouxe um dos fiscais que foi meu parceiro aqui nessa época. E a gente trocava. Eu trabalhava o sábado inteiro e ele folgava sábado e domingo. Aí na outra semana ele trabalhava o meu período e o dele para... Dobrava para conseguir folgar. E hoje você tá na Suzan Tour. Voltando para você, senão eu fico aqui contando minhas histórias, eu quero saber das suas. Hoje você está lá na Suzan Tour, qual que é a sua posição, sua função? Lá? Hoje eu sou o gerente operacional da empresa. Gerente operacional e você gerencia uma frota de quantos veículos? Aí? Hoje são 72 veículos. É uma boa frota. Dá trabalho para você. Eu falo que passou de 30 ônibus já dá trabalho já. Passou de 40 já tem que ter preventiva, tem que ter uma preventiva, pelo menos uma por dia tem que ter. Né? Mas eu acredito que tem... Conta uma história aí. Qual que é a grande dificuldade de gerenciar uma empresa de transporte hoje? Você que tem toda essa experiência da base, do cobrador, da fiscalização, passou por terminal, RH, tudo, está na gestão agora, é recente, né, essa sua jornada como gestor. Qual que é a grande dificuldade que você encontra? E talvez nem chama como dificuldade, é o grande desafio. O grande desafio hoje é humanizar. Né? Eu acho que essa é a palavra. É mostrar para a população, é mostrar para todos que o motorista, ele é um pai de família, ele é um trabalhador, ele é um cara que se recicla, ele é um cara que é essencial na empresa. Porque, veja bem, se eu não for trabalhar, não tem problema. Se o fiscal não for trabalhar, não tem problema. Se o motorista não for, o carro não sai na rua. Então, o motorista, ele é a atividade essencial de uma empresa de ônibus. Ele tem que ser aquele cara que... Não que os outros não mereçam, mas ele tem que ser aquele cara valorizado. Ele tem que ser aquele cara que realmente a gente tem que investir nele, que a gente tem que promover ações para que ele possa desempenhar o papel dele da melhor maneira possível, porque ele está transportando vidas. Hoje, o motorista de ônibus ele está sendo visto como uma máquina que simplesmente leva a gente para lá e para cá, como se fosse um processo robótico. Isso eu acho que... Eu já falei aqui algumas vezes, Wagner, e isso tem afastado os motoristas das empresas de ônibus. Sim. Né? Tanto que eu vejo muitas empresas com vagas em aberto e os motoristas estão buscando outras alternativas justamente por falta dessa visão que você está colocando, que é uma coisa que eu defendo também, dessa questão humanizada, de entender que o cara é uma pessoa e ele tem uma responsabilidade muito grande. Né? Para quem é antigo do transporte aí sabe... o motorista nunca foi valorizado da forma que poderia ou que deveria, na minha opinião, né? Porque o motorista era o motorista de ônibus e não é motorista de vidas, ele transporta vidas. Eu acho que esse conceito vem mudando nos últimos tempos, principalmente por grandes empresas, mas o nosso mercado ainda sofre com a falta do incentivo do motorista. Eu tenho falado muito sobre isso.
e dizer que a forma de se contratar motorista para quem está com vagas abertas, e a maioria das empresas tem vaga aberta hoje, tem 3 formas. A primeira é o anúncio de vaga, que todo mundo já faz, e aí você precisa entrevistar 20 profissionais para conseguir contratar um. Essa é a média que eu tenho, não sei como que é lá com vocês. Outra forma é o chamado headhunter, que vai lá e pega o cara da outra empresa e traz para cá e paga um valor diferente. Não, isso não é praticado no nosso setor. E a terceira é mudar isso que você está falando, de humanizar, de trazer uma frequência positiva, de transformar a empresa de ônibus num ambiente que as pessoas se interessem e queiram trabalhar com ela. O objetivo é esse, é justamente fazer com que o motorista sinta prazer em exercer a função dele e se sinta valorizado exercendo a função. Esse é o principal foco, né? A gente precisa fazer uma política voltada para a família desse motorista, não só para ele, para os filhos dele, entendeu? Promover uma interação entre a comunidade e a região onde a gente está, aproximar a comunidade da empresa. Recentemente eu tive uma reunião no órgão gestor que os nossos colaboradores vão ter que passar por um treinamento, mas ninguém nunca parou para pensar como que é a vida de um motorista. Enquanto está todo mundo dormindo, enquanto a capital dorme, entre aspas, porque São Paulo é uma cidade que não para, 1h50 da manhã os motoristas estão acordando para um ônibus ir na casa dele, pegar ele em casa, chegar na garagem 2h30, 3 horas, para as 4 da manhã esse motorista está saindo. Então não é assim, às 4 horas da manhã o motorista já está na rua, ele acordou 1h50 da manhã. Então tem toda uma história por trás, tem todo um contexto por trás. Né? Por exemplo, quem é o motorista que leva o primeiro motorista, né? Exatamente. Então tem um negreiro de um cara que já ficou à noite, não sei se chama negreiro ainda, existe outros termos aí agora. Noturno. Hoje é noturno, a gente fala noturno. Eu sou dos anos 90 e eu continuo falando desse jeito. Mas é o cara que trabalhou, fechou a noite, passou a noite na garagem para fazer esse horário do noturno, de 1 e pouco da manhã, para buscar o motorista que vai fazer o primeiro horário. Né? Hoje em São Paulo, com linhas noturnas, isso até está um pouco mais tranquilo. Mas há poucos anos atrás, né, não se tinha ônibus noturno em nenhuma cidade. E o motorista, ele já era o cara que estava na garagem à noite, que saía para buscar esses primeiros, o primeiro motorista de cada linha, né? Ou ele tinha que ir, muitas vezes, até com o transporte próprio, né? Exatamente. Eu levei meu avô fazer o primeiro carro, meu avô era cobrador e fazia o primeiro carro. Quando ele perdia o negreiro na época, ele falava, Alex, vai me levar, e eu pegava a motinha e tinha que levar ele. Sem nem ter habilitação de moto, ainda eu levava o velho. É complicado. Então tem toda uma história, tem todo um contexto, porque esse motorista acorda 1h50 da manhã, ele vai trabalhar normalmente até 11 horas, meio-dia, 1h da tarde. Ele tem família, ele tem filho, ele tem uma vida, ele não é aquela máquina que está lá transportando, né? E a gente precisa, justamente com isso, em janeiro, eu fui até o SESC Senat de Santo André, conversei com a diretora, né, do SESC Senat, para a gente promover ações visando o bem-estar do motorista, não só o bem-estar dele ter um diploma, dele ter um curso, mas o bem-estar para mostrar que o motorista se recicla, que ele inova, que ele é capaz de se adequar às mudanças e que ele está aí para promover um transporte com qualidade e segurança para o usuário. Não tenho dúvida, eu acho que tem muito motorista muito qualificado. Tem muito motorista que é nó cego ainda, eu puxo a orelha dos nó cegos aqui, várias vezes eu conheço alguns, né? Então eu dou o recado para os nós, mas assim, eu acho que está mudando, eu tenho falado com alguns amigos, acho que está mudando esse perfil do motorista, né? Desse tipo que a gente conheceu, que era o chapéu de bico, esse cara mais durão, cara mais, não tinha muita conversa. Acho que o perfil do profissional do transporte está mudando. O transporte vem se modernizando, por consequência as pessoas também têm que se modernizar, e eu conheço muito motorista que tem conhecimento demais, e eu faço questão de, periodicamente, ter um motorista aqui, ou de urbano, ou de rodoviário, ou de fretamento, contando a história dele aqui, independente do tempo que ele tem de empresa, ou do tamanho que é a história dele, mas eu fico muito feliz, e o canal, apesar de ser um canal só de ônibus, eu recebi outros tipos de motoristas aqui que entraram no ônibus e foram depois para o caminhão, ou que eram do caminhão vieram para o ônibus, mas eu acho que eles têm muita história para contar, e o motorista de hoje não é o mesmo motorista de antigamente. Eles estão buscando essa qualificação, as empresas têm essa preocupação. Eu acho que a gente precisa evoluir ainda muito com isso, né?
no transporte como um todo, a nível Brasil, eu estou dizendo, né? Se a gente for para cidades mais afastadas, tem motorista que eu conversei, eu falei, cara, qual foi a última vez que você fez um curso? O básico de direção defensiva e econômica. Ah, Alex, acho que faz uns 4 anos. Isso é história, eu não vou nem entrar no mérito do curso de direção defensiva ou do direção econômica, mas o motorista ser trazido para a empresa para ter alguma orientação diferente periódica. E eu acho que essa parceria que vocês estão fazendo aí com o SESC Senat, é isso? Isso, exatamente, SESC Senat. SESC Senat, ontem eu recebi uma imagem de uma reportagem do SESC Senat por um WhatsApp de um empresário de ônibus. Eu acho que o SESC Senat e outras instituições que estão aí junto com as empresas de transporte estão sempre muito abertas a contribuir com isso. Sim. Falta ao nosso setor ainda ter um pouco mais de abertura e entender que eles estão querendo ajudar. Sim. E usar desses benefícios. O SESC Senat, o que dá a entender? A pessoa pensa que é uma escola. Não, lá não é uma escola, né? Lá é uma instituição que tem piscina, tem quadra poliesportiva, tem quadra de tênis, tem quadra de futebol. Um clube. É um clube que tem quiosque com churrasqueira. Olha que E maravilha. tudo isso é de graça pro motorista e pra família dele. Olha só. Tem dentista, tem gente que faz tratamento odontológico no SESC Senat. Então o SESC Senat é uma instituição que oferece um leque de coisas, de cursos, de treinamentos. Não é só o estudo. Ele oferece a opção de lazer, ele oferece a opção do social. Ontem o SESC Senat fez um evento lá no nosso terminal que estava vendo saúde bucal, né, pressão arterial e exames oftalmológicos. Isso daí, a gente mandou o ônibus para o SESC Senat, pegou umas 20 ou 30 enfermeiras, foram até o terminal e abriu isso para a comunidade. Não foi? Aí a gente mediu pressão de motorista também, de cobrador. A gente já aproveitou e fez um negócio no âmbito social para todo mundo. Que legal isso. Quinta-feira da semana que vem, vai ter um novo evento no período da tarde. Para a gente também pegar o pessoal da tarde, a população que está voltando do trabalho, aquele motorista cobrador que quer medir a pressão, quer fazer um exame de saúde bucal. É interessante todas essas ações voltadas para o bem-estar, não só do trabalhador, mas da nossa comunidade também. Com certeza. E você falou da questão do oftalmológico aí, do teste de oftalmologia. Era um teste, era um exame, né? E eu trouxe aqui no canal algumas situações de acidentes que motoristas acabavam se envolvendo por problema de visão. E a empresa não tinha essa percepção de que o cara podia estar com problema na vista, né? E a gente está falando aqui disso, tá eu e você de óculos aqui. Eu só tenho um olho só que funciona, e é de verdade. Eu nunca usei óculos, e os caras falam, pô, mas só tem um olho que funciona e não vai usar óculos, e se estragar o outro? Tem pouco tempo, eu acho que foi no começo do ano agora, eu fui renovar minha habilitação e precisava do óculos, porque só tem um olho que funciona e nunca tive, né, a obrigação de usar óculos para dirigir. E aí eu falei, bom, tem que ir lá e fazer um óculos novo e fiz. E aí a hora que eu comecei a ver em Full HD, eu falei, bom, eu não posso tirar mais isso. E aí mantive o óculos agora, mas eu estou trazendo essa questão para dizer que a visão do motorista é um fator muito importante. E eu brinco até nas redes sociais, aqui no canal já falei, que um dos maiores índices de reclamações do transporte é não atender o embarque e desembarque pelo motorista. Só que o motorista tem que tomar cuidado com a sua visão, e a empresa preocupada, eu acho que pode ajudar nesse sentido aí também. Sim, com certeza. Porque às vezes o motorista não está enxergando o passageiro. O passageiro não enxerga o letreiro, o itinerário, muitas vezes, né? E fala que o motorista largou ele no ponto, porque demorou para conseguir enxergar. O problema de visão é um problema que afeta geral, né? Mas você vê, tá aí o SESC Senat, a Suzan Turo, o Wagner aqui com o SESC Senat e utilizando desses recursos aí, né, desse organismo aí que está junto com as empresas de ônibus, e eu acho que pode ser muito melhor usado até. Inclusive, pelo fato da empresa inteira ter passado por um treinamento no mês de março, muitos ficaram sócios do SESC Senat porque imaginavam que o SESC Senat era um local só para fazer curso. E não é só para fazer curso. Ele tem uma série de opções de lazer, de assistência social, voltado para esse trabalhador do transporte, e detalhe, sem custo nenhum. Eu acho que isso é importante. O motorista, antigamente tinha os grêmios dos motoristas, né? Eu não vi mais nada disso. Lá nos anos 90, eu tô falando, eu lembro que tinha o grêmio dos motoristas
em clubes aqui da região de São Bernardo mesmo, depois eu não vi mais disso. Ainda tem isso ainda nas empresas? Não, acho que hoje é não tem difícil. mais, né? O que nós fazíamos lá em Santo André era alugar um espaço, uma quadra, para o pessoal fazer uma interação de sexta-feira, jogar uma bola, bater um dominó, trocar uma ideia. Mas era uma coisa à parte, assim. Inclusive, teve um período que a própria empresa pagou a quadra Isso é para como... esse pessoal tá participando. Era o Tá... seu site e depois rolava o churrasco. Isso. Vou aproveitar então e vou mandar um abraço para os inscritos, os caras que estão cobrando aí o pó de churras. Eu não sei se vai ser no seu site, mas em breve vai sair. Tem uns inscritos no canal que já vieram aqui, estão inscritos e estão sempre no chat ao vivo. Às vezes os caras do busão, tem busólogo no meio também, falam: Alex, por que você não faz um pó de churras? Eu tô pensando na ideia de fazer o pó de churras e levar os caras que vieram aqui, que compartilham, que estão inscritos no canal, que põem nos grupos, porque tem cara que vem aqui e depois não compartilha com mais ninguém. Então a gente está pensando no futuro aí, fazer o pó de churras, vai ser o churrasco com podcast, futebol, vai ter tudo. Bacana. Vamos ver se vai rolar. Mas está falando, e eu acho que isso é uma interação muito interessante, né, para os profissionais do ônibus, que é um serviço estressante. A gente não pode negar que o trabalho do motorista é um serviço estressante e que as empresas que promovem, né, eventos como você está falando, que promovem não só usar os organismos como o CETSENAT ou internamente fazer coisas para valorizar esse profissional, para envolver a família do cara muitas vezes, né, e para trazer ele para mais próximo. É por isso que é um cara que tem facilidade com a escala, porque você tem os caras próximos de você, porque valoriza eles. Vou dar mais um recado: escalante, plantonista que está com dificuldade de estar com os buracos na escala, que a gente sabe que tem, está com dificuldade de cobrir os buracos, está faltando a energia, a aproximação, essa vibe aqui que a gente está falando aqui, que o Wagner, pelo que diz aqui, faz muito bem isso lá. É você entender a necessidade do motorista, né? Porque a maioria das pessoas chega no sábado e no domingo, todo mundo vai passear com a sua família. Teve recentemente feriado de Páscoa, o pessoal emendou 3 dias aí, caiu na estrada e vão pra praia, vamos pro interior, vamos curtir um lugar bacana. E onde o motorista tava? Trabalhando. Tá na lavoura. Próximo feriado, do dia 21, o pessoal vai cair na estrada de novo. Embora a previsão do tempo não seja das melhores, o pessoal vê uma oportunidade, vai fazer um churrasco, vai fazer um almoço, vai fazer uma confraternização. Aonde que tá o motorista? Trabalhando. O motorista não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem feriado, não tem aniversário, não tem Dia dos Pais, não tem Dia das Mães. O motorista é aquele cara que tá os 365 dias do ano trabalhando, independente de ser feriado ou não. Aí ele pega um sábado e um domingo no mês. Aí ele vai lá e te pedir uma folga porque é a formatura da filha dele. Como que você vai negar? Eu já arrumei até conflito com essas opiniões que eu tenho em conversas com profissionais. Eu falo: não tem como negar a formatura da filha. Não tem como negar a folga do aniversário de 15 anos da filha. Aliás, então, se todas as filhas tiver, eu falei: cara, você pode até buscar a validação do RG da menina, se ela está fazendo aniversário, ou a matrícula dela da escola, mas o escalante não pode negar esse tipo de folga para o motorista. A formatura da filha, quantas vezes a filha faz formatura? Toda semana? Não, é uma todo vez mês? na vida, outra não. E olhe lá. Né? Custa. Diferente de você, né? Que é um cara que tem uma formação aí, pelo que eu vi do seu currículo, é um currículo bem extenso, né? É um mas pouquinho. Normalmente a pessoa faz uma formatura. Um pouquinho. Eu gosto de estudar, sempre gostei de estudar. Eu fiz o 2º grau completo, fiz magistério, me formei professor, fiz a primeira faculdade de logística, depois fiz uma graduação em RH, para ver como é que era. Trabalhei em RH há 2 anos, não gostei. Fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas, porque para trabalhar com motorista, para trabalhar com cobrador, para trabalhar com a população em geral, quanto mais a gente agregar, melhor é para a gente prestar um atendimento. De gente, de pessoas, né? De ser humano, Sim. Melhor vai ser. Aí fiz uma pós em gestão de pessoas e atualmente, agora em 2023, eu estou cursando 2 pós simultâneas. Mobilidade urbana, que é o tema do momento, Sim. E engenharia de trânsito. O cara é maluco, gente. Eu vou dizer que não tem juízo. O cara é do busão, faz escala, cuida de motorista, acerta as escalas,
tá fazendo ainda 2 pós ao mesmo tempo? 2 pós simultâneas. Cara, mano, é louco. Ó, eu vou te dar um conselho, como um amigo, um prazer ter você aqui em primeiro lugar. Mas depois que você entrou na caixa preta do busão, que aqui é a caixa preta do busão, vamos ver se vai sair segredos aqui do Wagner. A gente não sabe ainda. A caixa preta esconde grandes segredos do transporte. Eu não sei se a gente vai conseguir tirar algum do Wagner aí. Mas depois que passou por aqui, já vira amigo. Já é amigo de fato. Você é um cara que eu acho que você tem conhecimento demais. Só de escala você já consegue dar curso para muita gente que está precisando por aí. Né? Eu tenho uma demanda de pedidos de curso, principalmente voltado a planejamento e escala. Você é um cara que conhece demais, você é um cara que fala muito bem, um cara legal. Eu acho que você para de estudar um pouco e vai entregar seu conhecimento. Eu sei que você já faz isso lá com seus funcionários no seu dia a dia, mas eu acho que você pode ampliar mais ainda isso. Sim, o puxão de orelha da caixa preta do busão já começou, hein? Sim, com certeza, com certeza. Inclusive, todos os treinamentos que os colaboradores nossos participam, eu participo junto com eles. Legal. Porque quando a gente manda um motorista, manda um cobrador, manda um fiscal para uma reciclagem, para um treinamento, muitas das vezes eles enxergam aquilo como uma coisa assim, o chefe está mandando fazer, mas ele não sabe nem o que eu estou fazendo aqui. Então é interessante que nem a gente fez um curso de direção defensiva. Foram 8 turmas. Eu participei com as 8 turmas. Tem um cara que Eu não participei das 8 até a meio-dia, o término. Mas no início eu estava lá desejando um bom curso, falando com o pessoal, dando um feedback. E no término também, né, entendeu? Um deles eu participei do começo ao fim, mas dentro do possível, a gente tem que estar próximo do motorista. Que nem eu te falei, não é só no caso que o motorista pediu folga para a formatura da filha. Às vezes ele tem um exame médico, às vezes ele tem uma viagem que ele ganhou de 2, 3 dias e quer viajar com a família. Semana passada teve um motorista que ganhou uma viagem para Natal. Falou, Wagner, eu precisava do dia 31 e o dia 1º. Falei, vai lá viajar, depois você paga essa folga. Porque como que funciona a troca de folga? Para cada um motorista que me pede, tem um devendo. Então você consegue zerar a conta. Eu não tô falando que é fácil. Simplesmente não é assim, fácil. Pega um e chama um. Mas a partir do momento que você conseguir atender aquele motorista, ele vai atender você na hora que você precisar. Só precisa ter o cuidado, o grande cuidado, que alguns colegas escalantes, que são amigos meus, acabam se perdendo, que vai fazendo e não vai controlando. Precisa ter um controle disso. Tem que ser tudo documentado. É tudo via sistema, é tudo com preto no branco, assina um documento de troca de folga, entendeu? A gente procura fazer tudo documentado, tudo bonitinho, para não ter problema. Você sabe que eu, quando escalante, né, eu fui escalante por algum tempo, e eu fazia escala e programação ao mesmo tempo, e eu, numa das empresas que eu trabalhei, eu falei assim, eu atendo qualquer pedido de folga. O motorista, se ele chegar, se ele pedir a dobradinha, eu atendia, que a dobradinha é o máximo, né? Mês de agora de abril. O que acontece? Em abril eu dei dobradinha para 100% do quadro. Legal. Não foi dobradinha para um e para outro, não. Legal, ou você faz para um ou não faz para ninguém. É justamente entendeu? Isso. Todos os motoristas, todos os cobradores, todos os bilheteiros, todos os fiscais tiveram a sua dobradinha. Que felicidade, eu vou aproveitar e vou deixar o recado aqui para muita gente que me conhece, que são meus amigos aí do transporte, e que eu falo, tem como ajustar, tem como, você vai dar dobradinha, a dobradinha, a folga dobrada, o cara que folgou sábado e domingo, ou domingo e segunda, ou sexta e sábado. Em alguns casos, a gente precisa fazer esses ajustes. Se eu te falar... Vai ser 2 dias seguidos. Você deu sábado e domingo pra todo mundo. Sábado e domingo. As dobradinhas são de sábado e domingo. Tá vendo? Não é o Alex que tá falando. É um cara aqui experiente, um cara que tá na prática, tá? Hoje em dia, eu fui escalante há muito tempo atrás e ensino esse tipo de coisa. O cara tá aqui, é experiente, sabe do que tá falando e consegue. É possível. É uma questão matemática. Se eu estiver enganado, você me corrige, porque você tá muito mais atual do que eu. Um cara muito mais estudado, fazendo 2 pós. É matemática ou não é? É matemática pura. Matemática pura. Mas dá pra conciliar. Se você pegar, por exemplo, o cara que faz dupla pegada lá, ele folga todo domingo e feriado. Então ele folgou na sexta-feira santa e no domingo. E vai folgar agora no dia 21 e no domingo. O que tem no meio? O sábado. Não são todos. Um ou outro, Wagner, eu queria viajar.
Pode viajar. Pode viajar que eu vou incluir mais uma folga aqui e depois compensa. Depois compensa, porque, ó, o meu índice de absenteísmo, esse mês de abril, ele superou todas as minhas expectativas. Eu tive uma falta até hoje, dia 14. Que coisa linda. Uma falta em 14 dias. Eu tenho que aproveitar e dar mais um recado para os meus seguidores, inscritos e clientes. Eu sempre falei que o índice de absenteísmo saudável para a escala do ônibus ou para o plantão, para a operação de ônibus, era de 1,5%. As empresas que eu tinha como referência de empresas saudáveis, financeiramente, operacionalmente, tinham 1,5% de absenteísmo, né, durante o mês, naquele indicador mensal de absenteísmo. Durante a pandemia, algumas empresas atingiram 6%, 10%, 20% de absenteísmo, óbvio, pela pandemia. Mas eu conheço empresas hoje que têm 5% de absenteísmo, ou seja, 5% dos motoristas faltam todo dia e precisa daquela reserva de motorista gigante. Uma falta no mês. Ah, mas o cara então, porque a frota é pequena. Não é, cara. Para você colocar mais de 70 ônibus... 153 motoristas. 153 motoristas, faltou um. Ele não tem nem 1% de absenteísmo. Então, eu ainda vou continuar usando 1,5% como um número saudável de referência para absenteísmo, mas agora já aprendi que de 150 motoristas tive uma falta no mês. Isso, para mim, é uma coisa inédita nos números que eu acompanho. Queria dar os parabéns e achar que isso tudo tem a ver com essa forma que você lida com os caras lá. Na verdade, a gente tenta juntar uma série de fatores, né? Não basta eu ter a boa vontade de querer dar folga, de querer ajudar, e a empresa também, em contrapartida, não dá infraestrutura. No caso da Suzantur, a Suzantur ela dá toda a infraestrutura necessária para que eu possa trabalhar de uma forma a melhorar para o colaborador. Se eu chegar na diretoria e tiver uma necessidade de material, de mão de obra, eu vou ser atendido. Então, né, a gente tem uma frota nova. Nossos ônibus são 2020, 2021, 2022. É uma bela frota com uma idade média. A gente tem uma equipe de gestão, de fiscalização, de monitoramento, de câmera. Cada carro tem 4 câmeras com resolução em HD. Então a gente tem imagens de tudo, por via das dúvidas, se necessário, para auxiliar. Na verdade, a câmera é o que defende o motorista. O passageiro falou, largou no ponto, eu vou puxar na câmera. E muitas das vezes o motorista não largou no ponto. O passageiro que dormiu no ponto. Eu vou te contar uma. Era para eu ter contado em outros episódios que o assunto veio e passava pela minha cabeça, mas eu deixava passar. Eu não vou deixar passar dessa vez. E não tinha câmera na época. Na época que eu era fiscal de linha, nos anos 90, eu estava dentro de um ônibus como fiscal de linha e uma senhora que não tinha o bilhete, a carteira adequada, ela não tinha idade ainda e não tinha o passe, né, que justificasse ela descer pela frente. Então ela apresentou um documento para o motorista já conhecia ela e o motorista falou assim, minha senhora, a senhora, já te falei que a senhora não pode descer por aqui. Por mais que já tivesse descido outras vezes. Inclusive, tem um fiscal no carro, que era eu que estava ali no banquinho do pé de cabra. E aí, eu fui conversar com ela. E ela me mostrou o documento dela. Eu falei, infelizmente a senhora não tem direito, pode descer. Mas isso, da próxima vez, o motorista já orientou a senhora, eu estou te orientando, a gente não vai arrumar confusão. Ela desembarcou pela frente, não pagou a passagem, não tinha direito e foi informada. E em alguns episódios para trás, eu não sei se foi no último ou no penúltimo, eu falei que eu trabalhei no saque também, atendendo o telefone, no saque. Então eu desci depois na garagem e fui pro saque atender. Eu era fiscal de linha e tirava o horário de refeição da moça do saque. Quem que me liga para fazer a reclamação do motorista? A senhora. Ó, eu queria fazer uma reclamação que eu fui humilhada dentro do ônibus e tal. Pois não, senhora. Se você quiser se identificar ou não, tá? Pode me contar como é que foi. Não, um motorista assim, tinha um fiscal, eles me agrediram, me expulsaram do ônibus. Eu falei, minha senhora, era eu que estava dentro do ônibus. Eu era o fiscal que estava lá dentro, que a senhora está contando a história. E quando eu disse que eu era o fiscal que ela estava alegando que tinha humilhado ela, que eu estava ali fazendo o atendimento do saque da empresa, ela desligou. E aí eu acho que foi nesse momento que virou uma chave. Eu era um fiscal muito sério, muito duro com os motoristas. Eu falei,
eu posso estar analisando uma reclamação de saque ou uma ocorrência que está vindo do passageiro, como veio. Se essa mulher reclama para o meu chefe, ele podia achar que eu tinha maltratado ela. Exatamente. Mas eu tratei ela bem, eu deixei ela descer sem direito, o motorista já tinha deixado ela descer, e ela falou que ela foi humilhada e foi agredida, inclusive. Isso nos anos 90. Se é hoje, é capaz do motorista ser prejudicado, afastado, e aí tem toda uma sindicância, aquela história toda, vem reportagem, fazer barulho e tal. Eu acho que a gente precisa não só tratar os motoristas como você vem tratando, orientar eles cada vez mais, porque o estresse deles também tem uma variação. Quando eles têm um ambiente legal na empresa, como é o caso da Susan Tour, eu acho que é mais fácil. Não é que é muito fácil. Não, nós temos os nossos problemas também. É menos difícil, porque de qualquer forma é difícil. Mas eu acho que esse tipo de coisa, se alguém alegar que o motorista está fazendo uma coisa fora do normal, isso acontece todo dia no transporte. Tem gente que vai nas redes sociais, na televisão, para falar coisas que o motorista fez que ele não fez. Então eu acho assim, eu dou recado sempre para eles aqui, porque tem alguns inscritos aqui no canal. Cara, vamos trabalhar direito. E se você fizer errado, você vai ter que pagar pelo preço. E eu não vou defender coisa errada, nem aqui no canal, nem no curso, nem na consultoria, nem na auditoria, não tem como. E eu acho que você dá tudo que você tem para os seus profissionais lá. Mas você também espera deles o mesmo compromisso. Sim. Né? É assim, eu tenho um grupo no celular que atinge 100% do quadro. Legal. Né? Que eu sempre tô postando alguma coisa que é de interesse de todos. Que nem hoje eu tomei a vacina. Então eu coloquei, acabei de tomar a vacina da gripe, tá liberado, o postinho tá aqui do lado do terminal. Cada um com o seu crachá, o pessoal tá tomando até me mandando foto. Falei, não precisa mandar foto. É só uma orientação para vocês poderem, né? Eu tomei também. Será que essa minha sinusite atacou por causa da vacina? Eu tomei hoje, antes de vir para cá. Então, a gente tem um grupo ali que a gente sempre tá conversando, pedindo. Tudo que eu vou falar com o motorista, eu não mando, eu peço. A gente tem que pedir a colaboração, pedir a gentileza, entendeu? E quando chega uma reclamação, todas as reclamações vêm na minha mesa e no meu computador. Seja via reclamação escrita, seja via órgão gestor, seja via reclame aqui. Eu é que faço o filtro, né? E respondo essa reclamação. E muitas vezes ligo. Me fala uma coisa, você me falou uma coisa aqui que é novidade. Você está respondendo o reclame aqui? O reclame aqui da internet? Sim. Aquele reclame aqui que todo Exatamente. Mundo vai lá? Exatamente. As reclamações vão para o meu e-mail e eu respondo. Aproveito esses momentos para dar alguns recados, Wagner. Pessoal que é do ônibus, empresa de ônibus, o reclame aqui tá bombando lá de reclamações. Vocês têm que entrar lá e tem que responder, porque é um canal que já é mais do que oficial e reconhecido pelo cliente, pela população. É um canal muito usado. E eu falo que às vezes eu faço pesquisas aleatórias de dados do transporte, o reclame aqui também é uma fonte. E tem empresa lá com centenas de reclamações que não estão respondidas. Não, as reclamações da nossa diretoria sempre cobram uma posição em referente tanto do órgão gestor, quanto uma que chega via e-mail no site da empresa, quanto o reclame aqui. Eu tenho certeza que depois que assistirem esse episódio, vai ter gestor que vai falar: Alex, foi no Reclame Aqui, achei reclamação lá que precisei responder que não respondia. É interessante você dar aquele feedback pro passageiro, né? Eu respondi uma reclamação essa semana que o feedback do passageiro foi o inverso. Ele ligou elogiando depois. Ele falou: olha, vocês me atenderam, vocês atenderam a minha expectativa, foi muito bom falar com vocês. Eu falei: nossa, mas era uma reclamação e de repente virou um elogio, né? Muitas vezes o usuário, ele quer ser ouvido, né? E a gente tem que ouvir as duas partes. Não é porque o usuário tá falando que ele é o dono da verdade, a gente vai punir o motorista. Não é assim que funciona. Você tem que filtrar. Como nossos ônibus têm uma série de tecnologia como câmera, como GPS, o GPS você consegue ver se o carro parou no ponto ou não. Você não precisa nem de câmera. Exatamente. Então você tem uma série de mecanismos que você consegue averiguar e tomar uma providência em cima daquilo. Você sabe que em São Paulo, aí estou falando, né, do Municipal de São Paulo, o maior índice de reclamação do usuário em São Paulo é não atender o embarque, o sinal de embarque. Exato. Né? O motorista que pula o ponto, que queima ponto, que janela, aquela história toda, tem toda uma gira em cima disso.
Mas muitas vezes o usuário está no celular, está aqui no WhatsApp, no TikTok, nas redes sociais, e o ônibus passou e ele só viu depois pelo letreiro que tem lateral, eletrônico, eu não perdi o ônibus. Aí fica chateado e reclama, anota o número do ônibus, vai reclamar, como se tivesse sido deixado no ponto, e não é assim. Exatamente. E como a gente tem todos esses mecanismos tecnológicos para absorver isso e responder, fica fácil. Tanto pro lado do motorista, quanto pro lado do passageiro. Maravilha. Você vê que, Wagner, você tem uma história legal aí de amor pelo ônibus, né, de compromisso e de evolução de carreira aí no transporte de passageiros. Eu acho isso muito legal. É um dos caras que eu conheço poucos outros, mas é um cara que sabe fazer contagem de escala, pelo bate-papo que a gente teve aqui. Eu acho isso muito legal, porque às vezes eu falo umas coisas, não dá, a conta não fecha, Alex. Fecha. Se você fizer ela direita, fecha. Tá aqui o cara que prova isso. É uma matemática exata, a escala. Exata. E eu acho que a gente deve... A gente vai conversar mais sobre essa escala, que é um assunto chato de matemática, mas eu vou querer trocar essa experiência contigo. Sim, também, claro. Levar conhecimento de você também. É isso, a nossa viagem tem que chegar ao fim. Estamos chegando ali no último ponto antes do terminal e a gente vai precisar finalizar, infelizmente, essa nossa viagem aqui no Podbus 64. Deixa seus recados, seu abraço, suas considerações para os funcionários, o pessoal da Suzan Tour, pede para se inscrever no canal, deixa o abraço, faz como quiser. Beleza. Bom, primeiro agradecer o pessoal lá da Suzan Tour, porque o mérito desse resultado de uma empresa, né, bem sólida, bem consolidada, não é meu, é dos colaboradores. São eles que fazem a empresa acontecer. Eu preciso deles, eu dependo deles e eu tenho que agradecer muito eles, porque graças à mão de obra e à excelência que eles trabalham, é que a gente está sendo reconhecida como uma empresa bem consolidada. Agradecer ao Mauri da Praxio, né, que indicou eu, que é um cara muito inteligente, é um cara que sempre prestativo, sempre está lá nos auxiliando em qualquer dúvida que a gente tem em relação ao Globus. Gente fina demais, o Amauri. Vou deixar um abraço ao Amauri. Esteve por aqui, contou boas histórias. O Amauri tem muitas histórias para contar e tem experiência demais, de verdade. Agradecer ao nosso diretor, seu Claudinei, que dá toda a condição e infraestrutura para que a gente faça um bom trabalho na cidade para o nosso munícipe. Agradecer também ao presidente do Sintetra, o seu Leandro, que a gente tem um bom relacionamento, porque a gente tem que manter uma harmonia entre empresa, sindicato e colaborador. É uma junção das três partes. Se não tiver uma harmonia entre os três, a gente não consegue o resultado. Então, enfim, agradecer todos, né? Agradecer ao Mauri, agradecer ao presidente do Sintetra, agradecer ao Claudinei, que é o diretor da empresa e proporciona isso daí, e agradecer a cada um dos colaboradores da Suzan Tour, que faz com que ela seja essa empresa hoje. Que maravilha. E eu queria aproveitar e agradecer você demais pela presença, que retorne aqui com outros colaboradores. Quando tiver um colaborador lá que tem muita história legal para contar, o nosso Podbus 64 aqui vai estar de portas abertas para o embarque desse colaborador, vir contar histórias aqui. Já estendo o meu convite à sua equipe lá, e aí você pode administrar isso, porque é um cara da escala e sabe como fazer essa escala. Agradecer a diretoria da Suzan Tour, né? E agradecer aos nossos inscritos, os nossos seguidores que estão aí na internet. Não deixe de ativar o sininho e compartilhar nos grupos. Pega os grupos do WhatsApp, lá tem 100%. O Wagner tem 100% dos motoristas lá no WhatsApp. Põe um episódio lá e fala. Para compartilhar tá bem fácil. Compartilha e deixa o comentário. Deixa o comentário, põe hashtag até depois da última viagem, que as meninas depois inventam sorteios aí do nada. Não é isso, Brasa? As meninas chegam de uma hora para outra e falam, põe hashtag nos comentários. Hashtag até depois da última viagem, que elas vão inventar uns sorteios. Estão querendo sortear a lata de diesel. Tem algumas novas ali. Eu falei, vocês param de inventar coisa, porque vocês estão só gastando dinheiro do canal. Mas é uma grande brincadeira isso e é uma felicidade muito grande receber profissionais aqui com histórias legais como a sua. Um cara experiente, um cara que se preocupa com o ser humano, com o profissional, um cara estudado, um cara que conhece de escala, que é difícil achar um cara que conhece de escala, eu fico surpreso com isso. Agradeço demais a sua presença. Quer deixar mais um abraço, um beijo para alguém? Não esqueceu de ninguém? Não, agora tem família, né? Eu preciso agradecer minha mãe, agradecer meu pai, né?
se hoje eu tô aqui, se hoje eu tô tendo essa oportunidade, graças a Deus, meus pais souberam me encaminhar num caminho que a gente, na vida, a gente tem duas opções. Ou você escolhe o caminho do bem ou você escolhe o caminho do mal, né? A gente colhe aquilo que a gente planta. E eu acho que a gente plantando a semente do bem, a gente só tem coisa boa aí. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Como que é o nome do pai e da mãe? Minha mãe chama Graça e meu pai chama José Carlos. Dona Graça, seu José Carlos, parabéns pelo filho. Fiquei feliz demais com a presença dele aqui. Que Deus abençoe o retorno dele, a jornada dele aí para esse mundo do transporte, que ele vai continuar, não tenho dúvida. Parabéns pelo filhão, tá aqui, um cara do bem total. Fico feliz com a presença. Agora a gente precisa finalizar, a gente precisa fechar a porta, soltar o maneco pra gente ir pro próximo. Mas antes a gente não pode deixar de dizer que a gente vai estar junto até depois da última viagem. Com certeza. Deus abençoe sua jornada, fiquem com Deus. Abraço, Zantor. Amém. Até mais.